Bom dia, turminha do segundo ano A. Tudo bem com vocês? Bom dia, crianças. Bom dia, família. Hoje, 19 de novembro, sexta-feira, temos aula de ciências e também de ensino religioso. Vamos lá então, pessoal. A atividade de ciências é falando um pouquinho sobre as plantas. Vou colocar aqui um videozinho para vocês. Miguel, você sabe me falar o nome de alguns seres vivos? Essa é fácil, meu. Cachorro, gato, peixe. Vamos lá. Sabe me falar o nome de alguns seres vivos? Essa é fácil, meu. Cachorro, gato, peixe, galinha, urso. Mas você só falou nomes de animais. E as plantas? Mas as plantas não são seres vivos. Elas não andam, não comem. E também não têm filhotinhos. Sinto lhe informar, mas você está enganado. As plantas, também chamadas de vegetais, são seres vivos, sim. Pois, assim como os animais, elas têm um ciclo de vida. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Nossa, meu, essa eu não sabia. Mig, e tem mais. Quando Deus criou as plantas no terceiro dia da criação, ele foi tão sábio que as fez para produzir alimento, embelezar a terra e ainda conservar o ar puro para as pessoas e os animais respirarem. Nossa, que legal! As plantas limpam o ar. Então deve ter planta em todo lugar, né? Em quase todo lugar. Pois elas não podem viver em lugares escuros como cavernas. Elas necessitam de luz para sobreviver. Existem plantas que vivem em lugares muito frios, como pinheiros. Outras plantas vivem em lugares bem quentes, como os coqueiros. Algumas plantas podem viver em ambientes secos, com pouca água, como os cactos. E ainda existem plantas que moram na água, como a flor de lótus. Nossa, Mel, estou amando aprender sobre as plantas. Mas tenho uma dúvida. Além da luz, o que mais elas precisam para viver? Essa é uma ótima pergunta, Mig. Diferente dos animais, que precisam procurar seu alimento, as plantas não precisam. Pois elas fazem seu próprio alimento, com água, ar e luz. Você sabia que essa capacidade das plantas de fazer seu próprio alimento, usando apenas água, ar e luz, é conhecida como fotossíntese? Se gostou, dê um joinha e se inscreva no nosso canal. Pronto, vimos bastante curiosidade sobre a planta. E agora vamos ler um pouquinho o que o livro nos fala. Conhecendo sobre as plantas, está na página 82 do livro. As plantas também são chamadas de vegetais. Podem ser encontradas em ambientes terrestres ou aquáticos. Elas têm ciclo de vida. Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. As plantas são capazes de perceber modificações no ambiente e responder a estímulos. Elas não podem ir de um lugar a outro, mas fazem alguns movimentos. Por exemplo, os ramos crescem em direção à luz e as raízes crescem pela terra. Para viver, as plantas precisam de luz, água, gás carbono, gás oxigênio e nutrientes. O que são nutrientes, pessoal? São substâncias necessárias para a sobrevivência dos seres vivos, presentes no solo. Esses elementos são utilizados pela planta para produzir o próprio alimento e realizar funções como crescer e respirar. Então, aqui a gente tem uma imagem e são plantas que encontram no ambiente natural, elemento em que precisa para viver.
Observe a variedade de plantas que habitam o mesmo ambiente. Aqui é em Rio Croa, no município de Cruzeiro do Sul, no Acre, no ano de 2014. Então, aqui a gente tem plantas que estão na água, que estão no solo. Vamos para a atividade dessa página. Número 1. Pinte as lacunas com os elementos em que as plantas precisam para viver. Precisa de janela? Não, então não vai pintar. Precisa de nutrientes do solo? Olha aqui falando um pouquinho sobre os nutrientes do solo. Então, vai vir aqui e vai pintar. Precisa de gás oxigênio? Também está no textinho. Precisa de frutas? Não precisa, porque ela mesmo não são todas que são frutíferas, e as que são frutíferas, elas não precisam comer a própria frutinha ali, né? Além disso, água, precisa de água? Sim, tá falando aqui. Precisa de asfalto? Não. Precisa de gás carbônico? Nosso textinho fala sobre gás carbônico. Ração também não. E precisa de ar? Também precisa, que é o nosso gás oxigênio. Na página 83. Suriá é uma garota que vive em contato com vários animais, como a elefanta Úrsula. Leia os quadrinhos a seguir e responda as questões. Então, vocês vão ler o quadrinho. O que está fazendo, Suriá? Ela responde o que está fazendo, que ela está fazendo um adubo, certo? E depois, o que você está usando como adubo? Cocô de bicho. E aí, olhem só, da Úrsula, dá para ser mais exata? Então, aqui, olhem só, ela plantou um pé de feijão. A minha imagem aqui não tá dando para ver direitinho, mas aí vocês vejam no de vocês, tá bom? O que Suriá fez para que seu pé de feijão crescesse forte? Então, ela usou o quê? Adubo. O que é adubo, pessoal? Ele pode ser feito com fezes de animais, alguns tipos de adubo. Que outros cuidados Suriá deve ter com o pé de feijão? Então, além de pôr adubo, o que ela precisa? Ela precisa nutrir um pouquinho mais, né? Através de quê? Por exemplo, ela precisa colocar água, né? Então, vocês vão colocar o que ela precisa. Depois, para manter as plantas em casa, é preciso cuidar delas e observar se elas estão se desenvolvendo bem. No questão número 3. Jorge percebeu que sua planta estava murcha e a terra do vaso estava seca. Nesse caso, o que ele precisa fazer com a planta para ela se recuperar? Faça um X. Então, a água da plantinha estava murchinha, precisamos que ela volte a ficar desse jeito. Colocar a planta para tomar sol? Colocar adubo na planta? Ou colocar água na planta? Então, se ela estava murcha e a terra e o vaso estava seco, a questão do estar seco indica que ela está precisando de água, concorda, pessoal? Então, essa é nossa atividade de ciências. Vamos lá, gente, continuando nossas atividades. Hoje são 19, amanhã é 20, Dia da Consciência Negra. Não poderíamos deixar passar em branco. E vou mostrar um pouquinho para vocês sobre um livro. O livro chama O Cabelo de Lelê. Tem ele físico, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui digital para a gente ter acesso para responder as perguntinhas, tá bom? E as perguntinhas de ensino religioso, elas estão baseadas no livro. Vamos lá, então. O Cabelo de Lelê, autora Valéria Belém, ilustrações de Adriana Mendonça. Lelê não gosta do que vê. De onde vêm tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga pra lá, puxa pra cá. Jeito não dá, jeito não tem.
De onde vêm tantos cachinhos? A pergunta se mantém. Toda pergunta exige resposta. Em um livro vou procurar. Pensa Lelê no canto a cismar. Fuça aqui, fuça lá, mexe e remexe até encontrar o tal livro muito sabido, que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo, também de amor no enrolado cabelo. Puxado, armado, crescido, enfeitado, torcido, virado, batido, rodado. São tantos cabelos, tão lindos, tão belos. Lelê gosta do que vê, vai à vida, vai ao vento, brinca e solta o sentimento. Descobre a beleza de ser como é, herança trocada no ventre da raça, do pai, do avô, de além-mar até. O negro cabelo é pura magia, encanta o menino e a quem se avizinha. Lelê já sabe que em cada cachinho existe um pedaço de sua história, que gira e roda no fuso da terra, de tantos cabelos que são a memória. Lelê ama o que vê. E você? Fim. E aí, pessoal, gostaram da nossa história? A história conta um pouquinho sobre a história de Lelê. O que vocês vão fazer? No caderno de ensino religioso, fazer o cabeçalho como de costume, logo em seguida copiar as perguntas e responder. Vamos lá, falando sobre o texto. Qual o assunto predominante do texto? Ou seja, sobre o que fala a história? Vocês vão me falar. Olhem só o título aqui, vai ajudar bastante. Como Lelê se sente no início da história? Quem não lembrar como que ela se sentiu, uma respostinha pessoal, volta lá no vídeo e vê como que ela se sentia. Onde Lelê encontra respostas para as suas perguntas? Ela vai no livro ou ela vai na televisão? Você vai marcar um X na alternativa correta. Como é o cabelo de Lelê? Você vai descrever como é o cabelo dela. E o que Lelê descobre sobre seu cabelo? Ela pega lá um arquivo e lá ela vai encontrar várias curiosidades históricas, certo? Dos seus antepassados. Então, vocês vão olhar aí e responder. Então, essa é a nossa atividade de ciências e de ensino religioso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só falar comigo. Aguardo foto da atividade. Um abração e até mais.